Olá, sou Mônica Studart e vamos discutir hoje um pouquinho sobre ultrassom ultramicrofocado, um recurso bem interessante usado em harmonização para a gente fazer o estímulo de colágeno. Então, dentre os vários recursos que a gente tem, a gente vai fazer essa aplicação dessa máquina e essa tecnologia ela tem realmente tido bons resultados em harmonização orofacial. Então, ultrassom são aparelhos, né, em harmonização que vão gerar ondas sonoras. No caso do aparelho de ultrassom microfocado, vão gerar ondas sonoras de alta frequência. E essa energia ultrassônica, ela vem a partir da energia elétrica que foi utilizada nos aparelhos. E a gente vai fazer aqui um parêntese explicando um pouquinho do que seriam as ondas, né? A gente pode ter as ondas do tipo mecânico, a gente pode ter as ondas do tipo eletromagnético. As ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para se propagar. Por isso que a gente usa gel de ultrassom durante o manuseio do ultrassom microfocado. E essas ondas são realmente pulsos que se propagam, que levam energia, que têm a capacidade de transportar energia, mas não geram transporte de matéria. E as ondas eletromagnéticas são as ondas associadas às radiações ou as ondas associadas à luz. E nós temos dentro da harmonização dois tipos de aparelhos que trabalham com ondas eletromagnéticas, que seriam os aparelhos de LED ou laser, que os dois trabalham com luzes, né? E a gente vai ter os aparelhos de radiofrequência que também vão gerar ondas eletromagnéticas de características diferentes das ondas ultrassônicas, mas as duas elas podem, então, ao transportar energia, promover bioestímulo térmico, para que haja, então, uma nova produção, aumento da produção de colágeno no local. Então, as ondas sonoras são ondas que têm algumas características. É uma onda mecânica que precisa se propagar em um meio, que se precisa de um meio para se propagar. São ondas longitudinais que a propagação ela é paralela à vibração que está acontecendo e ela acontece em uma direção tridimensional. O parâmetro de medida das ondas sonoras, um deles seria a frequência, representa um parâmetro associado à quantidade de oscilações por segundo que acontece nessa onda. Então, quando eu tenho uma onda sonora de 20 Hz, significa que essa onda ela está fazendo 20 oscilações por segundo. Então, Hertz é a unidade de medida de frequência. E existe também um outro parâmetro importante que está relacionado à intensidade, que está relacionado à quantidade de energia emitida por essa fonte sonora. Então, eu tenho dois parâmetros que vão ser importantes nos aparelhos de ultrassom, a frequência e a energia. Ainda em relação à frequência, elas podem ser usadas, então, como para serem esses três unidades de medida, que basicamente é a mesma, que seriam hertz, mas aqui o kilohertz equivale a 1000 Hz e o megahertz equivale a 1 milhão de hertz. Essa frequência das ondas sonoras, elas têm uma importância em relação à classificação delas. Então, a nossa capacidade auditiva, então, são consideradas ondas sonoras, quando a nossa capacidade auditiva consegue perceber essa vibração. Então, de 16 a 20 kHz, nosso ouvido consegue perceber. As ondas que ficam em valores menores são infrassons, que espécies como os felinos teriam a capacidade de ouvir, e as ondas ultrassônicas são ondas com frequências maiores que nós não temos a capacidade de perceber, mas outras espécies aqui, como morcegos e golfinhos, podem então perceber o ultrassom. Nosso aparelho de ultrassom, então, ele está gerando ondas numa frequência ultrassônica.
Em harmonização, nós temos basicamente dois tipos de aparelho de ultrassom que têm finalidades diferentes e que têm objetivos e produções diferentes. Eu tenho o aparelho de ultrassom para diagnóstico, que não vai ser o aparelho que vai gerar bioestímulo de colágeno, é para dar diagnóstico através de imagens, para se reconhecer as estruturas faciais ou até mesmo os preenchedores. E a gente vai ter aparelhos de ultrassom que vão promover, por gerar energia térmica, por levar a geração dessa energia térmica, vão promover bioestímulo de colágeno em algumas áreas do rosto. O ultrassom ele já é usado pela medicina há muito tempo, por exemplo, para gerar tratamentos em órgãos internos. Então, o ultrassom focado ele tem sido usado no tratamento de patologias de fígado, de útero, de próstata, né, ao gerar energia, ao levar energia para esses tecidos. E em harmonização, a gente vai estar usando o que se chama de ultrassom microfocado, principalmente quando a gente estiver falando em harmonização orofacial, porque o ultrassom microfocado, ele vai ser usado em áreas pequenas, como rosto e pescoço, e a ação desse ultrassom, ele é mais superficial. O ultrassom macrofocado, ele é usado em regiões mais amplas, como abdômen, braço, e ele atinge uma área mais profunda. Os aparelhos de ultrassom microfocado para face podem ter também transdutores para ultrassom macrofocado usado na parte corporal. Então, o ultrassom microfocado, ele vai focalizar, ele vai através de uma concentração da energia em um determinado ponto, vai gerar essas microzonas de coagulação térmica, em que o aumento de temperatura pode chegar até a esse parâmetro de entre 65 e 75 graus. Esse parâmetro é importante porque a temperatura em que o colágeno sofre uma desnaturação, e esse colágeno desnaturado ele vai promover uma contração imediata da pele e do ismás, que é uma estrutura que fica acima dos músculos, e essa zona, então, de contração de colágeno vai gerar um efeito lift inicial que é bem desejado por quem está fazendo a harmonização. Então, o que é que vai acontecer no ultrassom microfocado? Vai ocorrer a vibração das moléculas do nosso tecido nessa região em que foi colocado a concentração de energia. Essas moléculas vão sofrer fricção, porque elas vão estar vibrando, e vai existir, então, a produção de calor nessa região. Então, é uma energia acústica gerando um calor por vibração. E essa a área da zona de aquecimento, ela vai depender da profundidade de que a energia entrou. E essa profundidade ela tem a ver com a frequência do transdutor, então com aquele parâmetro que é a quantidade de oscilações pela unidade de tempo. Quanto maior for a frequência, menor vai ser a profundidade de penetração para produzir essas lesões térmicas. Então, geralmente, os aparelhos de ultrassom, eles vão ter dispositivos que são os transdutores ou cartuchos, como a gente fala de uma forma mais popular, e a máquina ela vai te especificar que para atingir uma área de profundidade de 1,5 milímetro, ele vai estar usando uma frequência, né, ondas sonoras, numa frequência de 10 megahertz. Para atingir 3 milímetros, a frequência é de 7, e para atingir 4,5, a frequência vai ser de 4 megahertz. Além desse parâmetro, que vai ser aqui determinado pela própria empresa, né, quando ela faz o cartucho, para a gente escolher as profundidades que vai trabalhar, a gente tem a possibilidade de modificar as doses de energia. Então, a quantidade de energia ela pode variar e eu posso botar mais ou menos energia, mas existem doses recomendadas para cada uma dessas profundidades, que seriam as doses de energia
que vão ser compatíveis com um bioestímulo adequado e e por gerar uma contração de colágeno de uma forma adequada no local. Então, a ponteira de 1,5 a 2 milímetros é uma ponteira que vai ter uma ação superficial, que pode reduzir levemente a pigmentação, gerar um pouquinho de clareamento, melhorar as linhas superficiais, e aí tem um benefício não na bioestimulação em relação à flacidez, mas tem essas melhoras mais iniciais na derme superficial. Numa ponteira mais profunda, de 3 milímetros, o objetivo seria gerar uma zona de aquecimento numa área mais profunda, entre derme e pode já pegar um pouquinho do início ali da hipoderme, e já pode acontecer o esquentamento que gere a contração do colágeno. Então, eu preciso colocar uma quantidade de energia sugerida para que a gente possa gerar, então, esse efeito de lift superficial, inicial, e o efeito também de bioestímulo de colágeno. A ponteira mais profunda, ela é proposta para ser usada em uma profundidade que esteja próximo de uma estrutura chamada SMAS, que é uma estrutura que recobre a musculatura das expressões faciais no nosso rosto. Então, quando essa zona recebe o aumento da temperatura, vai também existir uma contração do colágeno no SMAS, e essa contração gera também um efeito lift. Tá? Então, ocorre a contração dessa estrutura, favorecendo, então, a melhoria facial. Então, quando a gente vai trabalhar com aparelho de ultrassom, a gente vai ver as especificações do aparelho. Então, por exemplo, um aparelho ele pode gerar ondas ultrassônicas de frequências diferentes, né, de acordo com a profundidade que você quer atingir, e eu posso especificar para o aparelho gerar nessa mesma frequência doses mais altas ou menores de injúria térmica, de energia. Esses parâmetros, eles são estudados e eles são recomendados nas técnicas. Então, quando eu vou, por exemplo, usar a ponteira de 4,5, eu vou usar uma determinada faixa de energia indicada para essa área mais profunda. E quando eu for, quando eu for colocar o aparelho na profundidade mais superficial, eu vou ter a dose de energia mais recomendada para se utilizar nessa área mais superficial. Então, as técnicas de uso de aparelho de ultrassom, elas vão ser propostas para que a gente entregue uma quantidade de energia em uma determinada profundidade e que esses parâmetros gerem um benefício clínico na região que a gente está aplicando. Uma outra especificidade dos aparelhos de ultrassom microfocado é que eles devem promover uma quantidade boa de zonas de coagulação ou de lesão térmica. Então, geralmente, os aparelhos permitem aqui que se coloque no mesmo disparo 25 pontos de lesão térmica. Se, por exemplo, eu fizer 1.000 disparos no rosto de uma pessoa, eu vou ter 25.000 zonas de lesão térmica, que equivale a esse triângulo vermelho aqui no desenho explicativo. Então, o transdutor ele vai fazer as colocações, né, a aplicação de, do, a aplicação da onda ultrassônica e vai gerar, então, as zonas de lesão térmica que vão ter essa dimensão de 1 a 1,5 milímetro o quadrado. Tá? Mas que essa zona de lesão térmica, ela não gera tanto calor ao redor. Então, é uma concentração dessa maior energia para promover um dano bem localizado. Esse desenho é bem interessante porque ele compara a alguns aparelhos, o aparelho de ultrassom microfocado, o aparelho de radiofrequência e alguns tipos de lasers usados em harmonização. Então, nessa tabela aqui de temperatura, através de uma escala de cor, a gente consegue perceber que os aparelhos eles geram aumento de temperatura. Quando a cor estiver aqui em verde, é uma cor em torno de 40 graus.
Quando a cor no desenho estiver em vermelho, é porque pode gerar, então, temperaturas de 100 graus que fazem a ablação ou a vaporização dessas estruturas. Então, os aparelhos de lasers podem gerar, então, temperaturas bem mais altas que vão evaporar parte do tecido onde ele está sendo colocado. Mas alguns lasers, eles não têm uma ação profunda, eles têm uma ação mais superficial. Então, eu vou usar laser quando eu quiser ter essa modificação epitelial e quando eu quiser gerar, então, ablação no tecido epitelial e no tecido conjuntivo mais de derme papilar. Então, o aparelho de laser tem uma função, tem uma indicação e tem um resultado, logo no imediato. É lógico que todos os três aparelhos têm como objetivo promover reparo, mas com indicações diferentes. A radiofrequência, ela consegue gerar uma modificação térmica no rosto da pessoa de uma forma mais superficial, quando comparado com ultrassom, um pouco mais profundo quando comparado com lasers, mas não chega a esse aumento de temperatura capaz de provocar ablação. A radiofrequência ela vai aumentar a temperatura, principalmente aqui na zona mais amarelada, que é a zona que vai, a quantidade a temperatura que vai promover uma formação de colágeno no local. E o ultrassom, ele vai provocar zonas, né, de um dano térmico maior, que vai ficar na coloração laranja, que seria entre 65 e 75 graus Celsius. Vai ter, então, diferença na área e diferença no resultado em relação à radiofrequência e em relação ao laser. Então, com o ultrassom microfocado, eu quero gerar estímulo de colágeno mais profundo e eu quero gerar contração tecidual, porque eu quero que chegue nessa temperatura na parte colágeno de derme e na parte de colágeno que está no SMAS. Esse estudo em cadáveres mostra a aplicação do ultrassom microfocado, né, em várias quantidades de energia em cadáveres para avaliar o formato dessas zonas de injúria e a localização dessas zonas de injúria e quais seriam as doses de energia mais indicadas para promover um determinado efeito no tecido do paciente. No caso, é um cadáver, mas são estudos de pesquisa para depois se gerar a técnica em humanos, né, em seres vivos. Então, essas zonas de injúria térmica, elas foram consideradas padronizadas, elas tinham uma profundidade, um tamanho, um formato semelhante, mas que recebiam influência da quantidade de energia. Então, a gente tem que entender qual é a energia mais adequada para uma determinada área. E todos os aparelhos, eles dão essa faixa de energia. Então, quando a gente vai estudar técnica, a gente vai receber qual é a ponteira, de qual profundidade, qual é a energia mais adequada. E aqui também no trabalho, mostrando que a profundidade realmente era a que existia no transdutor, por exemplo, não gerando alterações epidérmicas com o uso do ultrassom microfocado. Então, três grandes ações do ultrassom microfocado. O aumento da temperatura gera desnaturação do colágeno, que gera uma contração inicial e que vai promover um estímulo para esse colágeno se neoformar. Então, o processo inflamatório resultante desse dano térmico também gera um estímulo para a formação de matriz extracelular. E existe a explicação científica, né? O colágeno, quando ele receber essa temperatura de 65 a 75 graus, vai gerar uma quebra das ligações de hidrogênio na molécula de colágeno e ela fica com uma nova conformação, ficando um colágeno mais espesso e mais curto. Então, esse encurtamento da molécula de colágeno é essa contração que gera um efeito lifting superficial. E, além dessa contração de colágeno, o aquecimento vai gerar um processo inflamatório. De início, a gente vai ter vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, o rosto pode ficar levemente avermelhado, e esse processo inflamatório já vai dar início a um processo de reparo com o estímulo para a produção de matriz extracelular, né? Colágeno, elastina e ácido hialurônico. A temperatura vai ter uma função de
contrair o colágeno, mas o processo inflamatório vai gerar a produção dos outros constituintes da matriz extracelular. Então, com o tempo, esse colágeno vai ficar mais maduro e essa maturação tecidual, ela está então relacionada com o término do processo inflamatório e com a melhoria mais ainda das características clínicas do paciente. Então, em torno de 2 a 3 meses, a gente vai ter já então reparo total daquela zona em que foi injuriada pelo ultrassom. O ultrassom microfocado é uma técnica, né? E nós vamos ter, então, aparelhos que são de ultrassom microfocado ou macrofocado, lembrando que o microfocado é para o rosto, o macrofocado é para o corpo, e essas são as principais marcas comerciais: Ultramed, Ultraformer, Eros, Iasis e Smart. Todos eles vão ter efeitos semelhantes, eles vão diferir em relação à profundidade a, de, dos cartuchos, né, a frequência que eles vão dispor às ondas ultrassônicas, eles vão ter diferenças em relação às especificidades do material em si, do transdutor, que tem aparelhos com diferentes formas, mas eles vão promover um efeito muito parecido, que é diminuir a flacidez facial, diminuir gordura, porque também a zona de injúria térmica pode favorecer a reabsorção, a diminuição de gordura no local, o que é um efeito muito bom em termos de emagrecimento facial e o efeito lift inicial que esse ultrassom promove. Então, melhorar a flacidez, eu posso fazer isso em várias áreas do rosto, com ultrassom microfocado. Na fronte, na região de sobrancelha, nas pálpebras, no terço médio. Eu vou querer diminuir gordura, principalmente nessa região de terço médio, na região de papada. E então, cada objetivo de tratamento vai ter um tipo de uso e que ponteira e que a quantidade de disparos que vão fazer. Então, a gente tem que ter um treinamento para o uso do ultrassom e receber a orientação de como usar esse recurso nas diferentes regiões do rosto, tá? Todos eles gerando, então, benefícios. Eh, Existem estudos que vão sugerir doses. Então, o que a gente também precisa entender é que quanto mais flácido a pele de uma pessoa, quanto mais sinais de envelhecimento, ela vai precisar de mais disparos e também de mais sessões. Então, quando a gente for determinar planos de tratamento, a gente vai levar em conta as características com que os pacientes vêm. E aí eu vou propor fazer em mais sessões e em uso também de mais disparos numa face toda. Esses são a quantidade de disparo sugerido para o que a gente chama full face, que é o rosto todo. E a gente vai usar, então, ponteiras de 4,5 e 3, ou ponteira de 4,5, 3 e 1,5. Em pessoas de face muito magra, que não tem uma profundidade muito grande de tecido para chegar até o SMAS, a gente pode estar usando ponteira só de 3 e 1,5. Então, é um pouquinho complexo e precisa ter um treinamento para o uso adequado do ultrassom microfocado, indicado para praticamente todos os pacientes que querem ter esse tipo de melhoria. Então, o ultrassom ele é indicado em uma grande quantidade de pessoas, é uma técnica com pouca contraindicação. As contraindicações mais formais seriam acne ou dermatites, gestantes, pessoas com grande cardiopatias que têm um risco de trombose, porque ele pode gerar alguma coagulação intravascular. Um dos cuidados do ultrassom é não ser aplicado em zonas que eu tenho estruturas nervosas e estruturas vasculares, porque essas estruturas não devem receber esse aquecimento. Então, é preciso ter um entendimento de anatomia vascular e de nervos para se traçar os locais do rosto que vão poder receber o ultrassom microfocado. Esses parâmetros, eles são vistos durante o estudo das técnicas, né?
Então, eu não posso também fazer pacientes que têm implantes metálicos faciais ou na área de marca-passo, ou com marca-passo, com epilepsia, que haja risco de cicatriz hipertrófica, com pessoas que tenham preenchedores permanentes à base de PMMA, ou pessoas com grandes alterações imunológicas ou de cicatrização, que o aparelho não vai gerar um bioestímulo adequado com um resultado adequado. Mas o aparelho de ultrassom é uma das técnicas mais indicadas, por exemplo, para uma pessoa que tem muita alergia. Ao invés da gente colocar materiais, né, estranhos no rosto de uma pessoa, a energia ela não vai gerar uma reação de anticorpos, não vai dar uma reação alérgica. Então, a quantidade de pacientes que podem se beneficiar com o aparelho de ultrassom é bem expressivo. E a gente tem uma literatura que sempre precisa de mais estudos, mas a gente já tem uma literatura que recomenda alguns parâmetros, né? Alguns estudos para guiar o que seria a forma de utilizar o laser. Um deles é esse artigo publicado em 2021, 9 mulheres numa faixa etária de 38 a 64 anos, e esses autores eles propuseram realizar 120 disparos na região periorbital, 100 na região perioral e 120 na região de terço médio, essa região aqui de acordeão da face. São os resultados, né, avaliados depois de 90 e depois de 180 dias, em que tanto os pacientes como os profissionais que executaram ficaram satisfeitos, com melhorias realmente visíveis, ó, em rugas finas, em região, né, de terço inferior, em região de terço médio. Outro trabalho também mostrando os resultados clínicos, olha a diferença no contorno, a diferença na firmeza, no aspecto de firmeza da pele, uma paciente antes e depois da colocação do ultrassom dentro desses parâmetros, né? Dessas análises que foram feitas, o artigo mostrou um índice de sucesso alto. Então, a autoanálise e o resultado visto por fotos por avaliadores mostraram realmente melhorias com o uso do ultrassom. Esses dois casos clínicos mostram o efeito imediato do ultrassom numa pessoa que tem um envelhecimento mais inicial. A gente pode ver que a contração de colágeno gerou esse efeito lift, melhoria aqui no sulco naso-labial, melhoria no posicionamento desse tecido ao redor do lábio do látero mentual. Então, ainda não houve formação de colágeno aqui. O que houve foi a contração inicial desse colágeno, que já gera um bom resultado estético. Com o passar do tempo, o ultrassom vai estar também gerando mais colágeno nessa região para gerar, então, a manutenção desses benefícios. Também aqui um resultado de uma contração imediata do colágeno em uma paciente com uma pitose bem mais severa, mas isso é extremamente gratificante e é extremamente estimulante o paciente já sair no mesmo dia com melhoras nas queixas clínicas de bigode chinês e de linha de marionete. E o ultrassom ele pode ser associado a outros procedimentos. Esses três tópicos aqui falam um pouquinho sobre o assunto. E sempre que a gente for associar o ultrassom a um outro tipo de procedimento, a gente inicia pelo ultrassom. Por exemplo, eu quero fazer ultrassom e microagulhamento. O ultrassom é um aparelho que ele não é esterilizado ou esterilizável. A gente faz a descontaminação dele, então ele é para ser usado em pele íntegra. Se eu quiser fazer ultrassom em zonas profundas e microagulhamento para melhoria superficial de pele, eu vou primeiro fazer ultrassom e depois fazer o microagulhamento. Eu vou fazer ultrassom e depois usar os injetáveis, que também eu vou fazer a perfuração da pele para fazer o pertuito ou para colocação de fios. Eu não devo fazer a colocação de um material injetável de bioestímulo, em que eu vou injetar vários ml de soro ou de água para injeção no rosto e depois usar o aparelho de ultrassom, porque a injeção dessa parte líquida
no rosto, vai gerar uma mudança no posicionamento dos tecidos. Os tecidos, eles, se eu tinha um SMAS a 4,5, provavelmente o SMAS não vai estar mais a 4,5, porque eu coloquei um grande volume de líquido que vai distender essa pele para cima. Então, eu tenho que primeiro usar ultrassom para depois usar o injetável. Se por acaso isso não for possível, a literatura, ou pelo menos os profissionais que trabalham com ultrassom, recomenda que, se você já injetou um determinado produto, que você espere pelo menos 30 dias para utilizar o ultrassom no local. E existe uma certa divergência sobre o uso do ultrassom depois da toxina botulínica ou depois dos fios, no que diz respeito a se o processo inflamatório do ultrassom gera um efeito menos permanente, menos durável do ultrassom, da toxina botulínica, ou se o aparelho de ultrassom, ao aquecer os fios, vai promover também que ele seja uma reabsorção mais rápida desses fios. Então, não tem um consenso sobre o uso do ultrassom depois dos fios ou da toxina, em quanto tempo seria seguro, e o que a gente coloca é que o ideal é que a gente, então, primeiro aplique o ultrassom, para depois aplicar a toxina botulínica, ou para depois aplicar os fios. E aqui a gente tem exemplo de artigos que são de associação de procedimentos, associado ao ultrassom microfocado e ao uso da toxina botulínica intradérmica, não para paralisar músculos faciais, mas para diminuir a produção de sebo, né, para diminuir a aparência de poros dilatados. Então, o ultrassom vai dar bioestímulo, e a toxina botulínica vai diminuir a produção de sebo no local. Então, o trabalho ele recomenda o uso do ultrassom, que foi esse aparelho Ultera, com essas especificações, né, de 25 linhas a cada 2,5 centímetros quadrados, e logo depois a colocação de um produto de toxina botulínica, meia unidade, de uma toxina não, nenhuma área dérmica, né, não é uma área muscular, de uma toxina que tenha mais ou menos 2 unidades, né, em 10 ml. Então, vão ser 10 pontos, 20 pontos, meia unidade, ou seja, vai ter 10 unidades de toxina num volume total de 10 ml. Então, é uma toxina altamente diluída. Então, além dela ser reconstituída, ela ainda vai ser diluída para que ela fique numa concentração muito pequena para uso indicado na região intradérmica. Então, o trabalho mostra de melhorias na contagem de poros, né, com o passar do tempo. Então, a contagem dos poros abertos, ela vai diminuindo, satisfazendo essa queixa estética das pessoas que têm uma pele oleosa, que é a abertura dos poros. E a gente tem também aqui um outro estudo em que vários trabalhos foram analisados e que apareceram 16 ensaios clínicos do ultrassom em mulheres, e que existiu resultados quantitativos, né, de melhoria, por exemplo, de contração na região da sobrancelha, em que houve contração de quase meio a quase 2 milímetros, né, dessa retração, né, desse efeito lift que tem. Na área mental, uma redução de volume da área, e que a grande maioria dos pacientes, 92% ou quase a totalidade, demonstraram realmente melhoria na firmeza da pele e redução das rugas por um período de mais de um ano. Ou seja, uma revisão sistemática da literatura mostrando os efeitos benéficos, tanto quantitativos quanto qualitativos, do uso do ultrassom microfocado, com uma pequena quantidade de efeitos adversos. Os efeitos adversos mais citados foram edema, dor e eritema, logo no pós, sensação de parestesia ou uma hipersensibilidade, que foram consideradas aqui essas disestesias, ou hematomas, sensação de ardor, de queimação,
ou a ocorrência de dermatite em uma quantidade muito pequena das pessoas. Então, o ultrassom microfocado, ele tem uma relevância dentro da harmonização. Aqui são exemplos de outros testes, né? Com ultrassom, no caso, foi ultrassom focado, até porque foi corporal aqui dos animais em uma pesquisa experimental em ratos idosos que tinham flacidez de pele e a melhora, tá, nessas rugas desses animais quando se usou, então, no caso, o ultrassom focado a uma profundidade de 1,5 milímetros e eh, eh, com um acompanhamento por 2 semanas, tá? Aqui a gente tem o exemplo do histológico desse artigo. As melhorias, na parte de tecidual histológica, utilizando esse aparelho de ultrassom focado, que na verdade ele tem para ser usado de forma caseira. Então ainda não existe isso em humanos, a possibilidade de você ter em casa um aparelho para ser usado e que tenha essas pesquisas em humanos, mas o ideal é que a gente tivesse realmente um aparelho com custo baixo para se usar em casa. E essas são as principais intercorrências: edema, eritema e hematoma, a possibilidade de acontecer uma hiperpigmentação pós-inflamatória é muito pequena, mas existe. A disestesia, que seria a hiperestesia ou parestesia em algumas áreas, ela pode acontecer quando o processo inflamatório ele ficou ali na região próxima de um feixe nervoso do nosso rosto. E eu coloquei essas alterações visuais, como em laranja, como embora elas sejam de uma baixa prevalência, é preciso que a gente cuide bem da técnica quando a gente for colocar na região periorbital. Então, nosso globo ocular ele não pode sofrer o aquecimento do ultrassom microfocado, porque ele vai ter uma consequência, tá? Então, algumas das sugestões de tratamento para dor, edema, eritema e hematoma, esses eventos eles estão associados ao processo inflamatório inicial que ocorre, que vai ser nos 3 primeiros dias, e a gente pode estar usando, então, o método mais físico para ter esse alívio, que seria o compressas geladas. Não é obrigatório colocar gelo, mas compressas frias podem tirar essa sensação, do calor, né? A prescrição de analgésico ela pode acontecer. Alguns profissionais questionam o uso de anti-inflamatórios no pós, né? A gente pode evitar, porque realmente ele não vai gerar tanto edema, mas se o paciente tiver, por exemplo, a necessidade de usar um anti-inflamatório por uma questão médica, não vai ser um comprimido, 2 comprimidos de anti-inflamatório que vai gerar a perda total do efeito do ultrassom. Até porque o dano térmico ele aconteceu e o tecido vai ter que ter um tipo de reparo em relação a esse dano térmico. Então, um ou 2 comprimidos de anti-inflamatório não vai barrar totalmente a ação do ultrassom microfocado, mas é interessante a gente pedir para o paciente evitar, né? Se ele tiver muito desconforto, ele pode tomar só o analgésico. E lembrar que sempre o processo inflamatório, nessa parte mais aguda, é o que gera, então, dor, edema, eritema, e ele vai se piorar até o terceiro dia e depois volta ao normal. Se a pessoa perceber hematomas, uma sugestão é o uso do iridoide durante 3 vezes ao dia, até que a coloração da pele volte ao normal, e você pede para o paciente evitar sol, porque quem pega sol estando hematoma pode haver manchamento da pele e demorar um pouco para ser revertido. Se por acaso em alguma área do rosto o paciente ficar com hiperpigmentação pós-inflamatória que não é frequente, a gente pode estar usando então as fórmulas despigmentantes, que são as mesmas fórmulas usadas para hiperpigmentação após um peeling. A gente tem então essa sugestão de uma fórmula despigmentante para que o paciente use por um tempo, por alguns dias ou meses, até que aquela hiperpigmentação desapareça.
Em caso de hiperestesia ou parestesia, se você quiser acelerar o processo de reparo daquele tecido nervoso que está com processo inflamatório, se pode usar o laser infravermelho, né? Ou de forma pontual ou na forma dos clusters, em que a gente vai ter, então, essa sugestão de dose, né? No caso de parestesias, eu vou fazer, então, cerca de 10 aplicações em intervalos, né? Geralmente reverte com menos tempo. Eu vou usar a cada 2 dias ou a cada 3 dias, eu vou aplicar laser infravermelho em 1 a 4 joules por ponto. Nas primeiras aplicações, a dose é mais baixa e a gente pode aumentar essa dose a partir da quinta ou sexta sessão. Geralmente, o ultrassom não gera essas parestesias que hajam a necessidade do uso de laser, mas pode ser uma opção para, se você quiser, melhorar o mais rápido possível essa sensação do paciente. E ainda em continuidade ao uso do laser, pode-se prescrever vitaminas do complexo B, que também pode gerar uma melhoria clínica, nessa questão da parestesia que aconteceu depois do ultrassom microfocado. E esse é um dos últimos trabalhos que a gente vai apresentar, porque são os trabalhos que mostram as modificações visuais no globo ocular com o uso do ultrassom microfocado. Então, o paciente se apresentou no departamento de emergência oftalmológica, se queixando de dor, de hiperemia e fotofobia no olho direito, que aconteceu depois da aplicação do ultrassom na região da pálpebra superior. Então, o paciente ele foi tratado com corticoide tópico e 6 meses depois o paciente ficou ainda com alteração na córnea, com atrofia da íris e formação de catarata. Então, o paciente teve uma sequela associada ao uso do ultrassom. Então, para quem quiser ver as figuras, né, seriam as alterações. Então, a gente tem que, ao colocar o ultrassom microfocado nessa região de pálpebra superior e pálpebra inferior, cuidar para que o globo ocular ele não receba uma quantidade de energia. Então, evitar direcionar para o globo ocular, tá? Então, de cuidados técnicos em relação a isso, a gente não vai aplicar diretamente na pálpebra na posição normal, a gente vai deslocar a pálpebra superior em direção à órbita para aplicar nessa região com maior apoio ósseo, e na sobrancelha os tecidos também ficam deslocados para cima, para que a gente possa aplicar o ultrassom na pele o mais longe possível dos olhos e usar também o ultrassom mais nessa região mais lateral da pálpebra, né? Nos 2 terços mais laterais à pálpebra do paciente. Então, a gente coloca que o ultrassom ele é um recurso, vou colocar nessa parte aqui clínica, para a gente terminar mostrando que realmente o ultrassom tem benefícios, tem estudos científicos, né, sobre o uso dele, embora o ultrassom, algumas coisas das técnicas precisem ser explicadas, né, é um procedimento dos mais seguros em harmonização, dos mais efetivos, e é uma tecnologia que vem realmente para trazer bons benefícios. Então, eu vou encerrar aqui nossa apresentação e a gente vai estar sempre conduzindo material aqui para nosso YouTube.